Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e este é o comentário da lição 8 da revista da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, da editora CPAD. O tema de hoje, as guerras no deserto. Lembrando que você pode encontrar este slide no site ebdinfoco.com.br. Não apenas o slide, mas muito mais para a Escola Bíblica Dominical. Você acessa www.ebdinfoco.com.br e lá você vai encontrar uma diversidade de conteúdos para a Escola Bíblica Dominical. Pois bem, o assunto de hoje é as guerras no deserto. Então, vamos lá. O texto do dia está em Salmo 44, verso 1, e diz: Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. O texto do dia, o Salmo 44, verso 1, um salmo dos filhos de Corá, e a ocasião possivelmente seja uma derrota de Israel para algum inimigo, talvez, como diz Barry Wisby, os edomitas ou os arameus. E se fizermos uma conexão entre os Salmos 44 e o Salmo 60, o povo está aqui cantando por causa dos favores antigos de Deus, mas também lembrando dos males presentes. E eles dizem: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. É um salmo de louvor, um salmo onde o povo cantava, lembrando dos feitos de Deus no meio do povo e lembrando também os seus pecados, para que eles não voltassem a cometê-los como antes. A síntese nos diz: ainda que os inimigos sejam muitos, fortes e bem preparados para a guerra, se buscarmos a Deus em oração e lhe obedecermos, agindo com fé e coragem, eles serão derrotados. Na época das peregrinações no deserto e até posteriormente também, o povo de Deus conquistava suas vitórias com batalhas, com espadas, com lanças, com flechas. Mas agora as nossas batalhas são travadas no campo espiritual, especialmente na oração e também pela fé que nós vencemos as nossas batalhas, como diz Paulo, com a armadura que está lá em Efésios, no capítulo 6. O texto bíblico se encontra em Números, capítulo 21, verso 31 a 35. Eu não vou ler o texto aqui e aconselho que você leia o capítulo 21 inteiro, e não apenas o capítulo 21, mas o capítulo 20 novamente. Já vista, já temos estudado na lição passada o capítulo 20 de Números, porque é uma conexão muito forte, né, entre os dois capítulos e trará bastante esclarecimento. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acredito, claro, que você irá fazer isso. Vamos para a introdução. O capítulo 20 do livro de Números começa com a morte de Miriam e termina com a morte de Arão, tendo o povo pranteado durante 30 dias. É isso que nós vemos aqui no capítulo 20, né? Especialmente. São acontecimentos marcantes que deixaram o povo bastante abalado. E após o capítulo 20, nós temos o povo deixando o período de luto para continuar a sua caminhada. Agora, de forma súbita, o rei de Arad, com seu exército, ataca os israelitas, alcançando vitória na batalha. Israel, então, buscou o Senhor e fez um voto, ao que o Altíssimo atendeu e deu-lhes vitória. É isso mesmo. Nós vamos estudar, então, agora no capítulo 21, quando Israel deixa o luto da morte de Arão e de Miriam e começa a seguir adiante
porque precisava entrar na terra de Canaã. Então, o rei de Arad, então, fica sabendo da proximidade do povo de Israel e vai ao encontro deles para a guerra. Certamente, ele entendia que, como Israel estava indo em direção a uma terra para conquistar, eles imaginaram que Israel os conquistaria também. E em seguida, mais uma vez, faltou água pelo caminho e o povo murmurou, tendo Deus enviado serpentes que matavam as pessoas. E nós temos aqui, então, o clássico, aquele célebre acontecimento das serpentes que atacavam o povo no deserto. E Moisés foi, por Deus, ordenado a construir uma serpente de bronze para que o povo, ao olhar para a serpente de bronze, aquele que tivesse sido picado por uma serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze, não morreria. É um assunto bastante interessante que nós vamos vê-los mais na frente. Depois desse grave problema, surgiu uma guerra inesperada. Uma forte nação vizinha quis destruir Israel, mas o Todo-Poderoso concedeu outro grande êxito ao seu povo. Vitória depois do luto. Primeiro ponto, vitória depois do luto. Perdas imprevisíveis. Bom, é o seguinte. Depois da morte de Miriam e Arão, o rei de Arad entendeu que a intenção dos hebreus era de atacá-los, pois estavam marchando para conquistar terras. Para piorar a tristeza dos hebreus, alguns homens foram aprisionados quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Números capítulo 21 e verso 1. No capítulo 21, do verso 1 até o verso 3 de Números, a vida continua, né? E os israelitas completaram o tempo de luto de Arão e Miriam. E logo voltaram à jornada e às batalhas. Mas quando o rei cananeu de Arad soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacaram os israelitas e capturou alguns deles. Arad era uma cidade cananeia localizada a cerca de 40 quilômetros de Hebrom, de modo que a nova geração estava diante de seu primeiro conflito com os cananeus. Parece que a nova geração ainda não tinha passado por esta provação. Então, após os últimos, né, por dizer assim, os últimos grandes, que Moisés ainda está vivo, da geração que saiu do Egito, ficar pelo deserto, especialmente representado aqui por Miriam e Arão, a nova geração que nasceu no deserto tem o seu primeiro grande desafio com o ataque do rei de Arad. Aquele era o momento de se tomar uma nova atitude, de se buscar um novo começo com Deus. Eles teriam forças para isso? Estavam saindo de um luto, porque não havia morrido uma pessoa simples, né? Mas dois dos grandes líderes, Moisés com certeza estava abalado, e agora, de repente, inesperadamente, eles são atacados, e eles precisavam passar por esta prova. A prova é inevitável na caminhada do cristão, e o cristão deve estar preparado, e nós passamos por momentos difíceis, lutos muitas das vezes, mas estas coisas não podem abalar a nossa fé. O povo de Israel estava indo em direção à terra, eles sabiam que quem estava dando a terra era Deus, e o luto, mesmo o luto pela morte de pessoas importantes, não podia deixá-los desanimados. Eles tinham que continuar, porque apesar de ser uma coisa muito traumática, a perda de um ente querido, mas a vida continua e eles não podiam parar. Perdas imprevisíveis, injustas e agressões servem para tirar os filhos de Deus do imobilismo, da inércia e do comodismo. É verdade, isso mostra que nós não podemos nos acomodar e que mesmo as lutas não podem ser o motivo do nosso desespero, nem do nosso recuo. As lutas, na verdade, é motivo para nós irmos
adiante, vencê-las, porque após elas temos as vitórias. O compromisso com Deus. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares esse povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. Aquela nova geração que entraria em Canaã, talvez pela primeira vez tenha dado um salto de fé, resolvendo confiar no Senhor. É possível que eles não tinham passado por nenhuma grande provação, mas agora chegou o momento de eles se prepararem para entrar na terra de Canaã. Claro, eles não iriam entrar ali de qualquer forma. A partir desse momento, a desesperança, derrota e morte, tão patente em Números 20, desaparece completamente. Segue um novo compromisso com Deus. Esse mesmo, os israelitas, então, atacado, o povo foi alguns capturados, mas eles fizeram um compromisso com Deus, fizeram um voto com Deus, que se Deus desse a vitória a eles, eles então eliminaria aquele povo pagão. Primeira vez em que a nova geração começa a fazer um compromisso com Deus. É importante, porque nossa relação com Deus é uma relação de aliança. Deus, quando chamou Abraão, ele já foi fazendo promessas, mas também exigindo aliança. Nós não devemos esperar de Deus um relacionamento apenas baseado em promessas, mas baseado na aliança. A aliança que Deus tem com o seu povo é a aliança de um senhor com servos. Nós somos servos, ele é senhor. É indispensável que o cristão se preocupe em ter uma aliança com Deus. Não existe relacionamento com Deus apenas baseado em promessas, mas especialmente em uma aliança, em um matrimônio, em um casamento. Ainda que não haja informações a respeito do poder bélico do rei de Arad, o relevante é que Israel decide, desde aquele momento, confiar no Senhor. Uma nova página na história daquela geração estava sendo escrita. Ainda seria visto erros horríveis, mas era um sinal de que o treinamento do deserto já estava surtindo efeitos positivos. É normal haver erros, né? Afinal de contas, Israel, como a igreja hoje, é formada por pessoas falíveis, pessoas pecadoras. Erros vão acontecer inevitavelmente. Mas uma coisa que é importante é que aqueles que têm uma aliança com Deus, eles vão sempre procurar reparar esses erros. Como diz o pastor Luiz Saião, o problema não nós cometemos, o problema é que nós frequentemente nos negamos a tomar o antídoto certo, o remédio certo, para curar, para reparar este erro, que é o arrependimento e a confissão sincera diante de Deus. Oração atendida. O Senhor, pois, ouvira a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. Número 21, verso 3. Enfim, surge o primeiro feito na história daquela geração, trazendo alegria e regozijo. Satisfação pessoal e alegria íntima. O povo, então, tem a sua primeira vitória e um pouco de alegria, um pouco de tranquilidade para eles se alegrarem e terem esperança de continuar a sua jornada. Pois Deus ouviu a voz do seu povo Israel. Qualquer vitória naquela circunstância seria muito celebrada. Haja vista ser um grande feito pelo simbolismo, pela mudança de trajetória espiritual do povo. Exatamente, era um momento importante para a celebração, porque era um momento de mudança real na perspectiva de fé daquele povo. Certamente, caso Israel sofresse mais uma derrota naquele momento, consistiria em uma tragédia com consequências emocionais inimagináveis. O povo, sobretudo Moisés, não suportava mais tanta decepção. Um pouco da vida no deserto, nosso segundo ponto. Uma murmuração
cultural. Poucos dias antes, os israelitas tinham demonstrado uma grande fé e receberam uma grande vitória, né? Quando eles fizeram um compromisso com Deus lá, para Deus abençoá-los na vitória contra o rei de Arades. Eles foram abençoados, eles viram Deus agir poderosamente, dando vitória a eles. Isso é muito interessante. Nesse ponto do livro de Números, quase toda a geração que saiu do Egito já havia falecido. Entretanto, os hebreus mantêm os mesmos argumentos, o mesmo tom das murmurações de seus pais. Como repreensão, o Senhor enviou serpentes venenosas que matavam as pessoas, e mais uma vez Israel procurou a ajuda de Deus. Em resposta, o Altíssimo determinou que Moisés confeccionasse uma serpente de bronze. Em seguida, colocasse no alto de uma haste, e aqueles que olhassem para ela seriam curados. É interessante este assunto, né? O fato de os edomitas não terem dado a Israel o direito de passagem por suas terras, Moisés precisou conduzir o povo por um outro caminho, né? Passando por um terreno difícil. E com isso não demorou muito para que os rigores da marcha deixassem o povo impaciente e para que também começasse a murmurar novamente. E aí nós vemos que o povo venceu uma batalha, mas perdeu a vitória. O povo peca novamente. Então Deus, e falou Deus a Moisés, contra Moisés, falou contra Deus e contra Moisés, o povo, melhor dizendo. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então nós temos aqui o povo, né, Moisés precisou sair, desviar caminho, porque Edom não permitiu que eles passassem pelo caminho deles, e as dificuldades da estrada fez o povo murmurar. E o povo, após uma grande batalha, até ganharam uma batalha, venceram a batalha, mas perderam a vitória, porque pecaram, voltaram a murmurar. Deus, então, em resposta, castiga o povo. O povo se arrepende e Deus manda o livramento, porque Deus não deixa o seu povo sem resposta. Deus, em sua longanimidade, mais uma vez deu um grande livramento ao seu povo. A nova geração estava aprendendo como andar com Deus no deserto. O mesmo desafio se impõe aos cristãos atualmente em todo o mundo. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus mesmo em momentos de dificuldades e não murmurar, não reclamar. Às vezes nós acabamos de passar por momentos difíceis e temos a resposta de Deus. E na sequência, vem novamente um período difícil e nós esquecemos o que Deus fez, como aconteceu com Israel ali naquele deserto. Deus deu uma grande vitória para eles diante do rei de Arade, mas logo que eles precisaram desviar o caminho e pegar um caminho mais difícil, eles acabaram murmurando e pecando contra Deus. O povo de Deus precisa manter a sua fidelidade, independentemente das circunstâncias em que eles estiverem vivendo. A dificuldade recorrente. Depois da solução do problema com as serpentes, o povo saiu a peregrinar por inúmeros lugares. Quando chegaram em Bir, ao que tudo indica, o povo teve sede. Não há nada mais comum no deserto do que escassez de água, é óbvio. Entre uma guerra e outra, além da murmuração e consequente envio das serpentes por Deus, mais uma vez falta água. Porque desta vez as pessoas não murmuraram, não resmungaram, sentem a aflição, mas resolvem ficar caladas. O povo lembrou da serpente
Que, aliás, a serpente, muita gente questiona por que se é proibido, se a Bíblia proíbe a construção de imagens de esculturas, por que Deus ordenou que Moisés construísse aquela serpente? Aquela serpente, na verdade, Deus mandou construir para que o povo olhasse para aquela serpente e ela não fosse necessariamente como a razão da cura, mas ela era mais como uma lembrança do pecado do povo. Cada vez que o povo era picado, eles tinham que olhar para aquela serpente e lembrar que o motivo daquela praga, o motivo daquela peste, daquele castigo, era o pecado deles. E aqui, nesse momento, novamente a prova vem, mas eles ainda estavam com as marcas em seus corpos do resultado da sua rebeldia, da sua rebelião, e não murmuraram contra Deus desta vez. Diante disso, o Senhor chamou Moisés e ensinou uma nova maneira para prover o que faltava. Mandou o povo ficar junto e, em vez de murmurar, cantar. O poder do louvor. Com as pessoas cantando juntas em coro, Deus fez com que do poço seco brotasse água que descedentou toda aquela multidão. O cântico era muito simples e não possuía nenhum poder mágico, mas a fé do povo moveu o coração de Deus e o milagre aconteceu. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço. Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná. Números 21, 17 e 18. Lembrando que cavar um poço no deserto não é a coisa mais simples, mais fácil. Mas o povo precisava confiar em Deus. Era um povo difícil. O povo tinha muitas provas, muitas lutas, muitas dificuldades. Tinham, mas também tinha muitas manifestações do poder de Deus. Esse povo ainda estava com coluna de nuvem, coluna de fogo, maná. Esse povo ainda estava vendo prodígios, maravilhas, mas eles eram realmente muito rebeldes. Mas aqui eles tiveram que se humilhar e entender que diante da humildade, se humilhando diante de Deus e louvando o seu nome mesmo na adversidade, que nós receberemos a resposta para nossas vidas. O poder de Deus atuou por intermédio do louvor, como aconteceu em inúmeros episódios da história do povo de Deus. A vida de cada cristão é permeada por pequenos milagres, livramentos, provisões, curas. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a ser feliz em qualquer circunstância. E muitos líderes, muitos adeptos da teologia da prosperidade desvirtuam este versículo lá de Filipenses, mas Paulo, quando diz lá que ele tudo podia naquele que o fortalecia, na verdade Paulo estava dizendo que ele havia aprendido a depender de Cristo, a depender de Deus em qualquer situação. E aqui Paulo está ensinando ali um exemplo de viver pela fé. Ele não pecaria se tivesse muito e também não pecaria se tivesse pouco. O cristão precisa entender que no pouco nós vemos milagres e provisões, no muito nós vemos milagres e provisões. Nas doenças, nas guerras, nós temos livramentos, nós temos curas e nós precisamos aprender a viver feliz e dar a Deus glória em todas estas circunstâncias. A vitória sobre o mais forte, o nosso terceiro e último ponto. Seom, rei dos amorreus. Números 21 a 31 narra contra Seom, rei dos amorreus.
Foi uma batalha e fora do comum. Não foi com um povo feito, não foi como um feito heróico do povo, mas foi um grande milagre realizado pelo Senhor. Antes de chegarem às planícies de Moabe, os israelitas lutaram duas grandes batalhas e, com a ajuda do Senhor, venceram ambas. A primeira foi contra os amorreus, versos 21 até 31, e depois contra Bazã, 33 a 35. Depois de uma operação de limpeza da área que havia conquistado em torno de Jazer, Israel voltou-se para Bazã, uma região muito fértil, a leste do Mar da Galileia e ao sul do Monte Hermon. No tempo de Abraão, os refaíns viviam lá nessa região. Og, rei de Bazã, confrontou Israel em Edrei, uma cidade cerca de 80 quilômetros a noroeste de Jazer. Mas o Senhor garantiu a Moisés que Israel seria vitoriosa e, de fato, foi. A primeira guerra, então, foi contra os amorreus, mas depois vem a segunda. Foi o primeiro grande desafio do povo. Foi um grande milagre realizado por Deus. As guerras enfrentadas pelos israelitas fizeram com que eles se tornassem mais confiantes no Senhor. A adversidade acaba nos levando a esse amadurecimento, e o amadurecimento nos leva a uma fé mais profunda. Og, rei de Bazã. Com a mesma importância histórica nacional, encontra-se também a guerra contra Og, rei de Bazã, como eu acabei de falar. Deuteronômios 3, 4 e 5 diz que foram conquistadas 60 cidades que eram protegidas por altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas outras sem muros. Deus disse a Moisés que não temessem nessa batalha, mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu entregarei a você juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, Números 21 e verso 34. Og era um gigante. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Essa informação nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 3 e verso 11. Mas está escrito: operando eu, quem impedirá? O povo de Deus estava numa caminhada de vitória. Algumas batalhas seriam perdidas, como de fato aconteceu por causa do pecado do povo. Mas o povo de Deus estava numa caminhada de vitória, porque não eram eles quem lutavam por si mesmos, mas Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele colocaria esse povo na terra, e todas as nações que se levantassem contra Israel, enquanto Israel estivesse fiel, porque a aliança, né? Nós não podemos esquecer aqui da aliança. A aliança, ela inevitavelmente tem aspectos de comprometimento. O povo precisava ser fiel, e enquanto o povo permanecesse fiel, nenhuma nação permaneceria diante de Israel. E quando o povo pecasse, desobedecesse a Deus, eles veriam o castigo de Deus. E aqui, nesse momento, especialmente contra os amorreus e contra o Og, rei de Bazã, né? Israel estava vindo de um momento muito importante, de um momento em que eles estavam amadurecendo na fé. E quando eles chegaram mesmo diante de Og, rei de Bazã, que era um grande gigante, que era um homem enorme, um remanescente desta raça, e certamente um homem poderosíssimo, Israel não temeu, porque eles haviam amadurecido espiritualmente. A sua fé estava fortalecida. Deus, que sempre esteve com eles, sempre foi o mesmo. Agora o povo que é um povo diferente, porque a diferença está no amadurecimento espiritual desse povo. A vitória veio, porque operando Deus, ninguém impedirá. E Deus vela pelo seu povo. E quando o povo amadurece, é mais fácil
para compreender estas questões e tomar posse da vitória. Números 20 trouxe histórias de infortúnios para Israel e também para Moisés. Mas no capítulo seguinte, o quadro é diferente. O ambiente de triunfo e alegria pelas proezas realizadas tomou conta de todas as tribos de Israel. Momento de festa. É claro, a gente precisa festejar nos nossos momentos de vitória também. Uma recompensa importante. As batalhas contra Seom e Og deixaram um legado, uma herança, um direito para os israelitas. Eles agora tinham uma possessão, embora fosse aquém do Rio Jordão. Era do outro lado, mas eles agora já tinham conquistado alguma coisa. Isso acaba sendo um planejamento de Deus para que se espalhasse ainda mais todas as nações de Canaã o poder que Israel detinha. Porque até então o povo ouvia muito falar dos milagres da travessia do Mar Vermelho, das pragas que aconteceu no Egito, mas ainda não havia tido um relato para as nações inimigas do poder militar, da capacidade de conquista de Israel. E aqui, nesse momento, após essas batalhas de vitórias contra Seom e Og, a notícia começou a correr, da além do Jordão, inclusive, de que Israel já havia começado a conquistar terras. Porque havia o boato, sim, já, de que Israel estava indo em direção a Canaã para conquistá-la. E os cananeus muitas vezes zombavam, não entendendo por que uma nação tão frágil, uma nação de ex-escravos, queria conquistar cidades fortificadas, cidades protegidas, cidades extremamente militarizadas, e eles um povo simples. Mas agora eles começam a construir um nome que vai levar pânico para os seus inimigos. Toda bênção deve ser celebrada. Se veio de Deus, enriquecerá e não acrescentará dores. Provérbios 10 e 22. Quando é Deus que dá, não terá problema. Será, sem dúvida nenhuma, para gozo de quem é abençoado. Deus traz bênçãos em meio às provações. E não poucas vezes também acontece o contrário. Permite surgir uma prova no meio inevitável. Nós somos seres humanos. O amadurecimento cristão nos leva a essa compreensão. Inclusive, o salmista diz isso, o próprio Jesus diz isso, que o que acontece ao ímpio acontece ao justo. É inevitável. São consequências da existência nessa terra, são consequências da existência na era do pecado. E, às vezes, nós nos tornamos dispersos, negligentes após uma grande vitória. Mas nós devemos, como diz um certo teólogo, nós devemos permanecermos vigilantes, tanto quanto após a vitória, quanto antes, durante a batalha. Deus nos dá vitória, Deus traz bênção em meio às provações, mas não raramente ele também envia algumas provações no meio das bênçãos para que o povo entenda que é ele quem está abençoando. Neste caso, o povo estava sendo provado há aproximadamente 40 anos e o Senhor, depois de permitir muitas dores e lágrimas, propiciou conquistas que levantaram o ânimo e a fé do povo. Deus permitiu essa conquista para que o povo passasse, né, esse momento, para que eles subissem esse degrau de amadurecimento da fé. Às vezes, Deus não nos permite vencer certas batalhas, permanecer, não digo perder, mas permanecer ainda batalhando em virtude da necessidade que nós temos de amadurecermos. Isso deve ser uma busca do cristão amadurecer espiritualmente para que ele possa alcançar o seu êxito na sua caminhada cristã. Bom lembrar, porém, que tudo começou a mudar quando os hebreus em Bir
não murmuraram pela falta de água, mas juntos, debaixo da orientação de Moisés, cantaram ao Senhor. Eu sei que é difícil a gente não murmurar no momento de adversidade, mas aqui nós temos um exemplo clássico e claro de que quando se confia em Deus, Ele não nos deixa desamparados. O povo sempre achou que seria melhor murmurar, e toda vez que murmurou só veio o castigo, até que eles amadureceram, e no momento da dificuldade, eles louvaram, e Deus não os deixou desamparados. Conclusão. A caminhada com Deus será sempre cheia de aventuras, surpresas e sobressaltos. Nunca haverá monotonia em nossa caminhada até o céu, pois o Senhor deseja nos levar a um patamar sempre mais alto. Deus deseja que nós sejamos maduros espiritualmente. O crente que não é maduro, ele é um crente trabalhoso. O crente maduro é um crente muito útil no reino. Israel aprendeu essa importante lição durante sua longa temporada no deserto. Deus permite em nossa caminhada guerras e conflitos com o propósito de nos moldar e nos preparar para adentrarmos na terra prometida, a Nova Jerusalém. Bom, nós terminamos então a nossa conclusão e chegamos aqui no momento das perguntas. Eu não vou me deter nas perguntas, mas eu acredito que você, professor, fará uso desse instrumento para melhor fixar o conteúdo na mente e no coração dos seus alunos. Chegamos ao final desse comentário da lição 8 da revista da classe de jovens da editora CPAD, e eu quero aqui deixar a você, acesse www.ebdinfoco.com.br e você então terá todo o conteúdo que você precisa para abençoar a sua escola bíblica dominical. E lembrando que este slide, que você vai, se você ver um slide aqui como este slide aqui com a logo do EBD em Foco, ou mesmo com as aparências, a gente pede encarecidamente que não compartilhe. Esse slide ele é feito, ele demanda um custo e ele precisa ser baixado apenas na plataforma ebdinfoco.com.br. Por gentileza, nós pedimos encarecidamente que não pirateiem este slide para que esta obra continue. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com Deus até a próxima. ebdinfoco.com. Venha fazer parte desta família. Acesse www.ebdinfoco.com.br.